A respeito desse coronavírus, nós temos alguns estudos que nós podemos fazer. Nós temos o efeito Bombaim, que é o falso zero, um tipo sanguíneo que surgiu na cidade de Bombaim, na Índia, que é totalmente diferente do nosso sistema sanguíneo comum. E temos o sangue dourado. Então, o correto é entender se esse vírus, se esse coronavírus, como esse coronavírus se comporta nos variados tipos sanguíneos. Por que tem pessoas que oferecem uma resistência a esse vírus, né? Pessoas que algum costume alimentar, alguma coisa no organismo, é, alguma herança genética, alguma coisa faz com que seja mais resistente ao vírus a ponto dela nem ter sintomas da doença, né, do coronavírus. E 30% das pessoas com coronavírus não apresentam quadro de febre. Isso daí já foi demonstrado. Na questão do isolamento, a cidade da China, né, de Wuhan, sei lá o nome da cidade lá que surgiu esse coronavírus, o que eles fizeram? Eles isolaram os primeiros casos. As pessoas que já estavam com coronavírus, elas já eram instantaneamente isoladas. E no isolamento, você não cria anticorpos contra o coronavírus. Por isso que isso é uma praga violenta, porque você, após ter a doença, se recuperar, você pode ter essa doença novamente. E você também pode ter ela no seu organismo sem saber e estar infectando as pessoas. Não só o álcool em gel, ele funciona nos meios de transporte, mas água e sabão também resolve o problema. Ou seja, nas estações de metrô, de trem, pontos de ônibus, já poderiam ter improvisado, né, algumas, não sei se dá para fazer isso, alguns banheiros químicos com pia, com sabão, para as pessoas se higienizarem as mãos, as pessoas que não têm condição de ter o álcool em gel, porque no nosso país bem sabemos, né, que o álcool em gel está em falta. Há um tempo, ontem no Guanabara de Santa Cruz tinha álcool em gel a R$ 10 meio litro, já é caro, R$ 10 meio litro. Você imagina pessoas vendendo a R$ 10 120 ml, R$ 8 120 ml. É muito caro, então não está acessível ao povo, né? Então, a primeira coisa que deveria ser feito é carregamento de álcool em gel em massa. Tem que ter uma fabricação urgente de álcool em gel para as pessoas, quando pegarem as conduções, elas pudessem higienizar as mãos. Instalação de banheiros químicos com pia, sabão, para as pessoas se higienizarem, para minimizar os riscos do contato em uma condução. E manter os horários de trabalho diferenciados e também a quantidade de meio de transporte elevada para que não possa ter tumulto, né? O que nós vemos é que a Guarda Municipal passa na rua e os estabelecimentos continuam tumultuados. Bancos, as pessoas muito próximas na fila, né? Não há as pessoas ainda não estão levando a sério a situação. Nós não temos leitos suficientes para todo mundo. Para o pico da doença. Outra coisa, após solucionado essa doença, as viagens internacionais estão continuando, ou seja, pode se voltar a doença, de outro país, vindo pessoas de outro país podem voltar a contaminar e esse ciclo se continuar a se perpetuar. Então, a primeira coisa, quarentena para as pessoas que se encontram com o vírus. Se encontrou com o vírus, já entra em quarentena. Tinha que ser uma questão de patriotismo. Você está com o vírus, foi detectado, fala com a sua família e você vai sair em quarentena para benefício geral, pensando em conjunto, né? E ali você vai ter os cuidados necessários. Os sintomas do coronavírus é cansaço excessivo. Você tem um cansaço excessivo. A febre, né? Acima de 37,5 ou 37,8 é febre já. Então, as empresas fazer a medição da temperatura das pessoas, fornecer álcool em gel, observar, colocar pessoas para observar se as pessoas estão tendo contato, às vezes
no ambiente onde almoçam, no ambiente onde descansam, né? Tudo isso daí tem que observar, ser higienizado aquele local com álcool, tudo direitinho. E o cansaço muito excessivo, né? Tosse seca, febre, em 70% das pessoas têm febre. São sintomas do coronavírus, né? E se a doença está. Uma coisa é a seguinte: você está com a doença com coronavírus e está brando, você está com um simples resfriado, uma coisa normal. Isso você tem que observar se isso não vai se agravar. Você tem que saber a hora em que você vai ter que procurar o socorro médico. Porque se você vê que está com um cansaço muito elevado, não está conseguindo respirar direito, esse quadro pode piorar e você precisar de um respirador, que não tem no Brasil, assim, é uma quantidade principalmente para as pessoas pobres, não adianta você achar que tem plano de saúde que vai conseguir, porque não tem respirador. Se você precisar de um respirador, vai ser difícil, cara. Se muita gente precisar ao mesmo tempo, vai ser difícil. Vai ser muito difícil, porque não há quantidade suficiente. Ainda mais se chegar agora em abril, o pico da doença atingir um nível elevado e muitas pessoas serem internadas ao mesmo tempo. Eles vão fazer a triagem, vão separar os pacientes mais graves, ou seja, vão dar prioridade aos mais jovens, sendo que o mais grave pode ser muitas vezes o idoso, que não tem condições, né, muitas condições de vida, e aí a gente vai ver uma situação ruim, né? Então, já era para os fiscais de saúde, pessoas ligadas à saúde, estarem visitando os lares, verificando quem tem o coronavírus e isolando essas pessoas, né? É lógico que com todo o amparo legal, com o amparo financeiro para suas famílias, não é você tirar, não é uma coisa, se tirou a pessoa daqui e a pessoa sumiu, não. Ela vai ficar com isolamento, ela não vai ter contato físico com a sua família, mas ela tem que ter a visita da sua família. Muita gente não vai aceitar morrer no hospital, cara, entende? Então tem que ser tudo feito de uma maneira estudada, né? Estudada para que as pessoas possam conseguir lidar com essa situação. Mas a gente está num país muito desorganizado. Informação é bom, mas ele não resolve o problema. As pessoas estão muito preocupadas em nos dar informação sobre o coronavírus e está meio bagunçado essas informações, mas não estão preocupados em dizer o que vai solucionar, o que tem que ser feito para solucionar. Simplesmente nós chegamos numa situação em que eles colocam as pessoas dentro de casa, ó, você não pode trabalhar. E como é que essas pessoas vão se manter? Né? É um atraso muito grande. Eu acho que já deveria fazer uma análise de como vai ser feito o pagamento. O governo tem que apresentar uma forma de mostrar para as empresas e para os empregados e para os trabalhadores autônomos e para as pessoas que não têm renda, né? O que será feito nesse mês mesmo por elas. Ó, a partir do dia tal, as pessoas têm que ter um dia certo para confiar na palavra do presidente. A partir de tal dia vai estar na conta de vocês, ou vai estar por meio do Bolsa Família, ou se você não tem conta, a assistência social vai ali. Cara, tem gente que não vai poder, você não vai poder ir no banco resolver isso. Como é que você vai chegar no banco tumultuado e você vai conseguir resolver essa questão financeira aí? De como receber. Tem gente que não sabe nem como vai receber esse dinheiro. É um país muito bagunçado. O nosso país é muito bagunçado nesse aspecto. Então, quem já tem um Bolsa Família pode receber pelo Bolsa Família. Mas como é que vai ser? Vai ser tudo no mesmo dia? Vai causar tumulto lá e vai espalhar mais o vírus? Esse é o problema, né? Então, a contenção do vírus, proteção individual, luva, máscara, álcool em gel, comércios ter pias, né, para as pessoas lavarem as mãos com sabão direitinho, para poder minimizar os riscos. É o controle da situação. E na parte científica, verificar a resistência. Enquanto está acontecendo a pandemia, já deveriam estar fazendo estudos a respeito disso, para saber como que o corpo resiste, né? Como se tem alguma coisa que possa fazer com que você crie um medicamento, se tem um medicamento correlacionado a essa situação que possa ajudar, auxiliar
no combate ao coronavírus, se há vitaminas que possam te fortalecer para que você possa enfrentar o vírus, que tipo de vitamina o seu corpo precisa, né? Porque as pessoas não costumam se exercitar, vivem uma vida sedentária, se alimentam mal, trabalham muito, acordam muito cedo, não dormem bem. Quer dizer, um vírus desse na vida dessa pessoa é só um start para a morte. É só a chave do carro ligando para a morte. Então tudo tem que ser avaliado. A condição física, a saúde da pessoa, como está o sangue dela, o que falta no organismo dela para poder enfrentar um quadro grave de pneumonia que é causado pelo vírus. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Especialistas estudando esse assunto para poder nos informar o que nós podemos fazer e nos dar condição de ter acesso a esses medicamentos, vitaminas, alguma coisa relacionada a isso. Vitamina C, seja o que for. Nós não podemos viver só de informação. Nós temos que ter a renda. Falando da questão da renda, existe sim um fundo do país destinado a isso. Mas nós vemos o presidente da República não solta o dinheiro nem por um decreto, cara. E eles estão soltando uma miséria, né? Eles estão soltando uma miséria. Eles não estão soltando o dinheiro de uma forma assim, sabe? Eles estão segurando ao máximo, gente. Isso é um absurdo, cara. É não ter coração nessa situação. Sabe, eu acho que é muito difícil. A gente vai ter que aprender a escolher melhor os governantes. A gente vai ter que aprender muito com essa doença. Essa doença vai ensinar muito a gente. Se a gente sobrevivendo a isso aí, a gente vai aprender muito a não confiar mais o nosso país na mão desses estúpidos, desses inúteis que tem aí no governo. Tá? Vamos aprender muito. Pessoas que fazem política com as coisas, empresas miseráveis que aumentam o preço das coisas. A SEDAI teve a água podre, aí você ia comprar água mineral, as empresas, os mercados aumentavam o valor da água. Sabe, cara, é muito difícil, cara, é muito difícil viver nesse país. É muito complicado. É uma ranca de gente miserável, maldita. Só falando assim, porque eu não vejo, cara, se você não tinha água para beber da SEDAI nem para tomar banho, água suja, por que os mercados aumentam o preço, cara? Esse preço está vindo direto da fonte ou é o mercado que está aumentando o preço devido à demanda que tá tendo? É um absurdo, cara. Aí chega no mercado, aí os caras que são empresários, que têm comércio, vão lá e quer levar 10 carrinhos de água. Isso é antipatriotismo, cara. É todo mundo querendo se dar bem. É só surgir uma condição ruim que todo mundo quer se dar bem. Né? Infelizmente, isso é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E que precisa ser repensado. Precisa ser reavaliado. Né? Nós precisamos pensar no nosso semelhante, cara. Pô, se você comprou 1 litro de álcool em gel, não custa nada você doar 2 garrafinhas. Né? Se você conseguiu comprar lá no Guanabara 500 ml de álcool em gel a R$10, por que você não enche um potinho e doa para alguém? Se todo mundo fizesse isso, sabe, você fazendo isso, você está pensando na vida de outras pessoas, cara. Então é um país que o egoísmo predomina, as pessoas não compartilham. As igrejas num momento desse, gente, pensando em si, né? No salário dos seus pastores, que os seus pastores têm filhos. Gente, vocês tinham que ter estruturado isso antes. A igreja já era para cuidar dos seus fiéis antes de acontecer uma pandemia. Antes. Para que eles conseguissem criar um vínculo com o povo para compreender, né, que aquela igreja ali tem que ficar de pé porque ela é uma referência de benefício para a comunidade evangélica e para o mundo. Mas o que nós vemos continue seu pagamento, continue como se você tivesse uma dívida, um carnê de Casas de Bahia e Celestial, que nunca acabasse a prestação, que fosse a prestação até a sua morte.
sabe? Nem a maneira de falar, de pedir a oferta, eles não conseguem entender. E simplesmente coloca a conta ali e não explica a situação, né? Nós temos aí algumas igrejas que as pessoas fazem vasectomia, mulheres fazem ligadura para poder ser missionário. Mas aonde que quer ser missionário? Nos Estados Unidos. Não quer ser missionário na África do Sul. Eles querem ser num país de primeiro mundo, que a igreja vai estar financiando tudo aquilo ali, né? Mas se manda para a África do Sul, não, eu acho que no sentido de Deus de ir para lá, não. Entende? É muito complicado, né? E nesse momento em que nós precisávamos da ajuda principalmente das igrejas. Olha quantas igrejas tem aí, cara. Pergunta se as igrejas doaram para os seus membros álcool em gel, se doaram máscara, se preocuparam como está a alimentação dentro dos lares. É isso que nós temos que refletir. Sua igreja se preocupou com você? Eu venho pregando a vida toda e eu sempre falei, eu tenho no YouTube milhares de pregações, eu sempre falei, um dia a gente ia tirar a prova real disso. E eu acho que esse tempo chegou. Um dia a gente ia tirar a prova real. Eu sempre disse, a hora que acontecer alguma coisa nesse país e o país passar por uma grande fome, a primeira coisa que esses grandes líderes vão fazer é pegar um avião com sua família e se mudar para onde está melhor. E vai ficar de lá ainda vai ficar controlando a igreja, porque eles ainda têm esperança de manter o seu negócio. É uma vergonha. Eu acho que se você sabe que é uma vergonha pedir dinheiro na internet, na televisão, eu acho que alguém tinha que ir nessa contramão de não aceitar fazer isso. Eu não estou falando que você vai conseguir sustentar a obra sem doações. Eu estou falando que você não tem que ir da maneira com que eles vão. Pessoas querendo que passe cartão de crédito para dar oferta. Você nem tem dinheiro para ofertar, você ainda tem que fazer dívida para ofertar na igreja. Pessoas que a tecnologia ela pode ajudar em muitas coisas, sim, eu entendo, mas tem certas coisas que tem que se manter como são. Se você está no culto, ninguém vai levar celular para assistir a Bíblia pelo celular. Use o celular quando você não estiver na igreja, quando você estiver na condição, para você ler sua Bíblia. Mas na igreja, leve seu livro sagrado, leve a sua Bíblia, né? Porque aí você não vai dar ênfase, você não vai estar mostrando para as crianças que ela pode entrar na igreja com o celular. Porque você chega no culto hoje em dia, as crianças estão dentro da igreja jogando joguinho, jogando Free Fire. Então a igreja não tem funcionamento para elas, ou seja, não há a igreja para elas é a mesma coisa que nada, é como se ela estivesse em casa. Elas não estão aprendendo nada sagrado ali, sendo que o povo judeu desde pequeno os pais já orientavam pela lei desde pequeno. Não que você obrigue seu filho a seguir, mas quando ele tiver condições de entender a sua própria vida, de compreender, aí ele pode seguir o caminho que ele desejar. Se ele quer ir para a macumba, se ele quer ir para o espiritismo, ele vai saber direcionar o que ele quer para a vida. Mas enquanto ele é criança, você ensina, né? Porque cabe aos pais guiar os seus filhos pelo aquilo que acha correto. Nós temos gente criados em lar espírita, nós temos gente criado em lar de umbanda. Pessoas que crescem, amadurecem, são pessoas do bem, simplesmente a diferença é que elas têm uma religião diferente da nossa, mas devem ser respeitadas naquilo que elas acreditam. A verdade ela não pode ser imposta. Então se elas acreditam naquilo, nós temos que respeitar. Mas nós vivemos numa época em que um cristão vê uma mulher de turbante da macumba e fica com medo, fica assim, meu Deus do céu, está repreendido, sabe? Fica com um preconceito religioso naquela questão. Isso não pode existir, porque Jesus não faria isso. Jesus compreenderia que cada pessoa nasce numa condição, cada pessoa é orientada de uma forma, cada pessoa leva gosto por uma coisa, porque cada um foi inserido em um contexto social diferente. Se você é evangélico hoje, mas você tivesse nascido numa família de umbandista, possivelmente você seguiria as práticas da Umbanda. Ou não. Então é nisso que as pessoas devem ser respeitadas. Elas cresceram de uma forma, elas assumiram aquela identificação com a religião, porque elas viveram
de alguma forma que guiou, conduziu elas àquilo. E isso precisa ser respeitado. Então é tanta coisa, é tanta bagunça que o nosso país sofre ao mesmo tempo, e agora a gente tem que lidar com essa pandemia. Foram anos e anos que nós vimos igrejas enganando as pessoas, anos e anos que nós vimos pessoas achando, acreditando que Deus pode ser comprado com dinheiro, né? Porque foi essa ideia que muitas igrejas deram. Você oferta que você ganha, tipo como se fosse uma troca. Se Deus é abençoador, mesmo que você não ofertasse, Ele estaria disposto a te abençoar. Isso é a bondade de Deus. Nós sabemos que temos que contribuir para o crescimento do Evangelho, mas que não pode ser dessa forma. E o crescimento do Evangelho ele só cresce se for em amor. Geralmente o dinheiro, quando ele está em primeiro lugar, você não tem como adorar os dois senhores. Ou adora a Deus ou adora a Mamon. Está bem explícito. Não dá para você ser um pastor que segue uma linha teológica para a prosperidade, só pensa em dinheiro e você ter o amor de Deus. É por isso que você não vê essas pessoas tendo consideração nem nesses momentos difíceis. Simplesmente. É só isso. Então vamos repensar o Brasil, vamos conversar a respeito. Isso não vai nos trazer crescimento, né? Vai ser muito bom a gente ter essa noção do que está acontecendo, o que poderia ter sido feito, onde poderia ter sido melhor essa questão de coronavírus, onde poderíamos ter acertado, sabe? Não é questão de partido, é questão de realidade social. O que nós estamos vivendo, o que nós não queremos que se repita no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Então o Brasil tem que ser repensado nesse momento. Começar do zero. Parece que estamos a partir desse vírus, começando do zero, refletindo sobre o nosso país. E isso as escolas precisam também ter no futuro como sendo estudo histórico do que realmente de fato acontece no Brasil e parar com esse negócio de aprender mitos, né? Aprender folclores, sabe? Isso daí tem que ser 1% da escola. Sabe, você aprender, mas não levar muito crédito. Eles dão muita ênfase a mito. Você faz trabalho sobre folclore, mas não faz um trabalho sobre a história do Brasil, das coisas que aconteceram. A política, quem foi Collor, quem foi Lula, quem foi Tancredo Neves, quem foi Ulisses de Guimarães, quem foi, sabe? E a maioria dos jovens não sabe nada disso. E é isso que é preocupante.